Bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Que o pastor Diário Feitosa, mais um dia, né? Passando aqui para mais um devocional diário. Tá bom? Nessa segunda-feira, hoje dia 8/7, 8/6, né? De 2020. E antes de nós irmos para a nossa palavra, eu vou pedir a você, não se chateie, viu? Não fique chateado comigo, mas se inscreva lá no nosso canal, Ministério Nova Vida, Planalto Ayrton Senna. Nosso canal no YouTube, para nós chegarmos a 1000 inscritos. Você que vê os vídeos, você que gosta, você que compartilha, você que Deus fala com você através dessa palavra todo dia. Você que recebeu já esperança, ânimo, alegria, força através dessa palavra diária. Compartilhe também, mande para alguém, tá bom? E deixa eu pedir algo a vocês também. Se inscrevam no canal da nossa pastora Dejane, viu? Pastora Dejane Prado. Ela tem um programa do Espaço Kids para criança, é uma bênção. É maravilhoso esse programa. Para o seu filho, tá bom? Para o seu filho acompanhar essa programação abençoada que ela vai fazer todos os sábados. Tem sorteio de chocolate, tem brinde, tem bolsa, tem tudo. E o programa é uma maravilha, sabe? Ela faz pergunta com as crianças, ela interage, é uma bênção, tá bom? Vamos chegar a esses 1000 inscritos e passar de 1000 inscritos. Porque o alvo não vai chegar até 1000 não, é passar de 1000. O ímpio aí, o sertanejo, o forrozeiro, o funkeiro tem 10 mil, tem 20 mil e não tem nada a oferecer para você de bom, de verdadeiro, sabe? De alívio, de esperança, de fé. Só essa música realmente. Aquele cara do Caneta Azul tem uma ruma de seguidores. Aquilo é uma, sabe? Escreve lá, tá bom? Mas vamos para a palavra de Deus. A palavra do Senhor hoje, ela está no livro do Gênesis, a partir do versículo 11. Do 11 ao 14, a leitura é um pouco extensa, mas vou ler para você entender, viu? A partir do 11, Gênesis 24, versículo 11, diz assim: fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. O último verso, 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Amém? Olhando para esse texto, olhando para esse contexto, em que Eliezer, o Damasceno, o servo mais antigo da casa de Abraão, ele recebe uma missão de Abraão para cumprir algo, e Abraão o faz jurar que era arranjar uma noiva, trazer uma noiva para seu filho Isaque, porque Sara já tinha morrido, Isaque já devia ser de seus 40 anos e não tinha casado ainda. E Abraão queria que o seu servo trouxesse uma noiva para Isaque, mas não queria mais estrangeiro, e sim da sua linhagem. E envia o seu servo até a sua descendência, até a sua família, né? Os seus familiares. E antes dele trazer a moça, antes dele pôr os olhos na moça, antes dele escolher a moça, Eliezer faz algo muito importante. É isso que eu quero falar para você, olhando para esse contexto, olhando para todo esse texto, para essa história. Algo que muitas vezes a gente esquece de fazer. E em outros casos, tem muita gente que sabe que tem que fazer, mas deixa de mão, larga. Prefere tomar outras atitudes, prefere tomar outros atos. E não tomar esse ato essencial. O que é, pastor? Olhando para esse texto, para esse contexto, para essa história, nesse momento, eu aprendo uma coisa muito importante com esse servo Damasceno chamado Eliezer. Damasceno, que nem judeu era Damasceno. Sabe o que é? Sabe qual é a maior lição, uma das maiores lições que eu extraio com Eliezer, eu aprendo com Eliezer? Uma vertente espiritual, uma verdade espiritual e um princípio espiritual valiosíssimo. Qual é, pastor?
A oração, preste bem atenção, a oração, ela não é o último recurso do desesperado. A oração, ela é o primeiro recurso do dependente. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo o que eu quero dizer para você, passar para você? A oração, ela não é a última opção do desesperado. A oração, ela é o primeiro recurso do dependente. Tá bom? É a oração. Um recurso, uma arma poderosíssima que nós temos para resolver tudo, mas pouco usada, pouco praticada e pouco colocada em ação. Tem gente que pensa que é fácil orar. É não, irmão. Orar tem que ter disciplina. Orar tem que ter determinação. Orar é compromisso. É você orar bom e você orar doente. É você orar triste e você orar alegre. Se você precisa, você ora. Se você não precisa, você ora do mesmo jeito. Oração é disciplina. E quantos casamentos poderiam ser evitados de ser terminados se antes tivesse orado? Quantos noivados poderiam de ser evitados de ser cancelados se fosse orado? Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres evitariam suas frustrações, suas dores, sabe? Se antes tivesse orado. Quantas decisões poderiam ter sido tomadas certas se tivesse havido uma oração antes? Amém? Coloque isso em prática na sua vida. A oração. Antes de qualquer coisa, antes de consultar qualquer pessoa, antes de você falar até mesmo com o seu próprio pastor, antes de você falar com a sua melhor amiga, antes de você falar com seus pais aqui nessa terra, fale com o seu Pai Celestial primeiro. Amém? Ore. Consulte a Deus, porque orar também é consultar a Deus. Orar é chegar-se a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10, se eu não me engano, eu creio que seja o 10, porque o 7 é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O 4:10, a Bíblia diz, chegai-vos, ou é o 4:11, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Oração é o meio de chegar a Deus. Leitura da palavra é o meio de chegar a Deus. Decidir não viver mais a vida prisioneira, pecadora que se vive, é o meio de chegar a Deus. Então, antes de tudo, de qualquer coisa, antes de toda ação, de reação sua, de decisão a ser tomada, de algo a ser colocado em prática, de algo a se fazer, ore. Peça a Deus direção. Pergunte a Deus como fazer, como devo fazer. Peça a Ele, viu? O problema é que você não pede. Peça a Ele. Amém? Fique com essa palavra hoje e passe a orar de verdade. Busque a Deus em oração. A oração, ela não é a última opção do desesperado. Tem gente que só vai orar quando está desesperado. Quando não achou socorro em canto nenhum, quando nenhuma porta se abriu, quando ninguém pôde ajudar. Aí é que ela vai orar. A oração não é a última opção do desesperado. A oração, ela é o primeiro recurso do dependente. Amém? Bom dia, fique na paz, um abraço para você, um cheiro e que a sua semana seja muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Esse momento que nós estávamos vivendo de enfermidade, de pandemia, de epidemia, ele já passou. Ele já passou em nome de Jesus Cristo. Mas sabe o que ele passou? Porque tinha pessoas orando. Porque tinha uma igreja que orava. Ah, o senhor está falando só do Senhor, pastor? Foi o Senhor? Não. Foi muitos crentes de joelho. Foi muitos servos de Deus clamando, suplicando, pedindo e se humilhando ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele passou. Porque teve oração. Porque o povo se posicionou em oração. Se você se posicionar em oração em sua casa, você vai ver muita coisa mudar em nome de Jesus. Bom dia, fique na paz.